Se você vive esperando que algo mude para então sentir paz, alegria ou segurança, essa mensagem pode virar isso do avesso. Neville Goddard revela que você não precisa viver em direção ao seu desejo, você precisa viver a partir dele. Nesta palestra profunda chamada Viva na Resposta, você vai descobrir que os estados são eternos, que você apenas os atravessa. E que o mundo responde automaticamente ao estado que você habita. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar silenciosamente a forma como você vive, deseja e percebe a realidade. Se eu der um título a esta noite, será um convite para viver a resposta. Se eu puder convidar todos que têm um sonho a vivê-lo como se fosse realidade, estou convencido, por experiência, de que, gradual e imperceptivelmente, ele se transformaria repentinamente em um fato objetivo. O fato seria o sonho tornado visível. Isso se baseia não apenas na experiência pessoal e na de outros com quem se conversou, baseia-se em uma visão eterna, que os estados espirituais da alma são eternos, que distinguem o homem de seu estado presente, que o homem atravessa estados, ele segue em frente, mas os estados permanecem para sempre. O homem atravessa estados como um viajante que pode supor que os lugares por onde passou não existem mais. Assim como um homem pode supor que os estados pelos quais passou não existem mais. Os estados permanecem permanentes, são eternos. Neste exato momento, eu poderia me colocar em uma situação de extrema pobreza e não precisaria da ajuda de ninguém, nem do governo, para perder tudo o que tenho e me tornar dependente da sociedade. Ou poderia, sem pedir ajuda a ninguém, presumir que sou rico e, sem fazer nada conscientemente a respeito, serei forçado e compelido a agir, não nego isso, ou talvez não precise, mas o Estado tem sua própria maneira de se externalizar se eu, o ocupante, permanecer fiel a ele. Se eu entro em um estado e permaneço fiel a ele, ele tem seu próprio poder e sabedoria para se externalizar, porque eu o concedo por meio da minha ocupação. Então eu pergunto, como seria a sensação? O que eu faria se fosse verdade? Como eu veria o mundo se fosse verdade? Bem, então, em minha imaginação, comece a fazer todas essas coisas. Em minha imaginação, simplesmente faça. Recebi esta carta na semana passada. Ela dizia: uma amiga minha, que é mórmon, sempre me diz: você está sempre lendo a Bíblia, mas nunca vai à igreja. E explicou à amiga que não sente necessidade de frequentar uma igreja. Ela gosta de ler a Bíblia e chegar às suas próprias conclusões ou procurar paralelos nas Escrituras que se alinhem com suas próprias experiências. Bem, um dia a campainha tocou e lá estava a amiga dela com um grupo de missionários da igreja mórmon. Eles vieram para convertê-la. Então ela disse. Por um momento, quis dizer que estava ocupada, mas não podia fazer isso com a minha amiga. Os outros eram completos estranhos, eram missionários. Então pensei, e deixe-os entrar. Não importa quanto tempo fiquem, chegará a hora de irem embora, e eu toleraria isso. Então eles entraram e começaram a convertê-la. Cada vez que ela os interrompia, tentando expressar sua própria opinião, eles a silenciavam. A amiga dela disse: sabe, estou preocupada com você, muito preocupada. Bem, chegou aquele momento inevitável em que tiveram que se despedir, deixando-a que não se converteu. Ela disse. Naquela noite, ao me deitar, fiquei pensando no dia, nos acontecimentos, e me perguntei como alguém poderia dedicar tanto amor, tanta devoção, tanta sinceridade, tanto tempo, energia e dinheiro ao que eu chamaria de bobagem reverente. Toda essa devoção a um Deus tão falso. Então, naquela noite, refletindo sobre isso, adormeci e tive este sonho. Agora, se você não está familiarizado com o nosso conceito de sonhos, permita-me citar o capítulo 12 de Números. Deus fala ao homem por meio de sonhos e se revela ao homem em visões. Versículo 6. Então, ela teve esse sonho. Ela se viu em uma terra muito estranha. Ela disse: poderia ter sido a lua. Um lugar completamente desolado, cheio de crateras. Poderia ter sido a lua, pelas imagens que estamos recebendo dela. Havia uma estrada enorme e longa,
e centenas de pessoas caminhavam nela, todas na mesma direção. Perguntei para onde estavam indo. Elas não estavam indo para lugar nenhum, estavam partindo de. Estavam deixando a garota. Então ela perguntou: O que é a garota? Quem é a garota? E eles disseram: A garota assombrada. Então ela perguntou: Assombrada por quê? O que é toda essa assombração? Cada um deles respondeu. Quando ela perguntou, todos deram a mesma resposta. A voz. Há uma voz dentro dela que grita e grita o tempo todo. Então ela disse: Sou muito curiosa aqui na Terra e também era curiosa no meu sonho. Então, apesar de seguirem em direções opostas, continuei indo em direção à garota. Cheguei a essa criatura tão patética, a garota, sim, e havia uma voz gritando de dentro dela. Senti pena, senti compaixão, e de repente a voz gritava de dentro de mim, e ela se levantou e foi embora curada, e então eu acordei. Mas não perdi a lição, como devemos ser criteriosos. Se eu der atenção a algo e o contemplar, me tornarei aquilo que contemplo. E aqui estou eu agora, em sintonia com esse estado, e assim me torno exatamente aquilo que idealizei. Eu o idealizei e entrei nesse estado. Então meu pai me ensinou uma grande lição nessa experiência de sonho. Que não importa o quão bem eu pense que estou desperta neste mundo, não estou isenta de cair em qualquer estado desagradável no mundo. E a partir disso percebemos que não consideramos, então, nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas sim como cada um deles sendo um estado do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. William Blake. Aqui, a criatura mais sábia de Deus é personificada como uma serpente. Gênesis 3 versículo 1. E a sabedoria e o poder de Deus são definidos para nós na carta de Paulo aos Coríntios como Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 versículo 24. Assim, veremos uma personificação desse poder na forma da serpente que disse ao homem, disse à mulher: Certamente vocês não morrerão. Vocês se tornarão como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Vocês entrarão em um mundo de morte, mas certamente não morrerão. Para aqueles que virem a sua partida e não puderem segui-los, vocês parecerão mortos. Mas para vocês, vocês não terão experimentado a morte, porque não sentirão a própria morte. Vocês serão restaurados em um corpo igual ao de antes, novo, sem nada faltando, jovens, inacreditavelmente e inexplicavelmente jovens, porque partiram quando tudo estava desmoronando. Vocês estavam perdendo todos os seus sentidos, perdendo todas as suas funções, e aqui, de repente, vocês são restaurados e são novos. Portanto, eu digo: certamente vocês não morrerão. E ele provou estar certo para aqueles que podem ver, cuja visão está aberta, e veem aqueles que partiram desta vida não como desaparecidos, mas restaurados, novos e jovens. Então, aqui, você entra em um estado, seja deliberadamente ou inconscientemente. Mas aquilo que você contempla, você se tornará. Então pensamos que o mundo é assim que nos ensinam, e todos os sábios do mundo estão fazendo suas tramas e seus planos, e realmente acreditam que a história é um progresso inevitável rumo a um clímax do bem neste mundo. Bem, não é. O clímax já ocorreu. As palavras de Jesus na cruz, está consumado, marcam o fim de uma era e o início de uma nova era, uma era completamente diferente, e todos estão caminhando para essa nova era. Quão verdadeira é essa afirmação de Blake? Não tenho experiência para confirmá-la ou apoiá-la, mas Blake tratava tudo como um homem. Esta casa para ele seria um homem, porque tudo é estéril onde não há homem. Ele tratava o espaço como uma pessoa, chamava-o de mulher. Ele tratava o tempo como uma pessoa e o chamava de a eterna juventude, masculina, homem. Então, para ele, tudo era homem e homem é Deus. Não há nada além de Deus e Deus é homem. Então, aqui, ele faz esta declaração e fala sobre a peça de 6.000 anos e a cada 200 anos uma porta se abre para o Éden. A cada 200 anos uma porta se abre para o Éden, mas toda a peça está acontecendo agora.
pensamos que está se movendo em uma única direção. E tudo está acontecendo e há intervalos de 200 anos em que o indivíduo poderia entrar na nova era. Agora, deixe-me descrever a trajetória dessa senhora. Ela disse: fui para a cama e estava simplesmente repassando os acontecimentos do dia. Eu não estava dormindo, meus olhos estavam fechados, e de repente, uma mesa muito comprida apareceu em minha mente. Em uma das extremidades da mesa, estava um juiz vestido com toga preta e peruca branca, segurando um martelo. Eu me perguntei: por que estou aqui? Por que ele está aqui? Mas ele estava me olhando, com toda a sua atenção voltada para mim. Então, uma voz interior proclamou: a testemunha ocular incorrente, a testemunha ocular incorrente. Ela disse. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, era completamente nova para mim, tão nova quanto o juiz. Então, simplesmente abri os olhos, levantei da cama e procurei a definição dessa palavra. Fui ao dicionário e a procurei. Bem, evidentemente não é um dicionário exaustivo e ela voltou com o significado, que a preocupava, da raiz incorrer em uma dívida ou incorrer em desagrado. Então, quando recebi a carta dela, também consultei o meu, que por acaso é a terceira edição do Dicionário Internacional Webster, na íntegra. Eis como a palavra incurrem é definida no meu dicionário. Que dá passagem a uma corrente que flui para dentro. Depois, eles explicam como usam a palavra. Em um poro incorrente de uma esponja, ela flui para dentro. Aqui está uma bacia com água e você coloca a esponja lá dentro, e a água flui para dentro, absorvida diretamente para dentro, não para fora. Portanto, a corrente está se movendo para dentro. Ela agora é a testemunha ocular incorrente. Ela agora, por meio dessa visão, provou para mim, pelo menos, que foi de fato condicionada pela providência divina para a comunhão espiritual. Nada que alguém neste mundo possa fazer para impedir isso. E, quer ela queira ou não, ela não poderá evitar, será compelida a fazê-lo. Porque interiormente ela já está desperta e esta jovem senhora, ela é jovem, mãe de 2 crianças pequenas, trará visão após visão para corroborar a revelação das Escrituras. Pois as Escrituras apenas relatam a história concluída, é só isso que elas são. Tudo está consumado. As pessoas pensam que tudo terminou no passado, depois houve uma interrupção, depois veio outra coisa. Blake descreve isso como a lei escrita, a lei divina escrita de Horus e do Sinai. Esse é o Antigo Testamento. E assim, disse ele, é o Santo Evangelho do Monte das Oliveiras e do Calvário. E está consumado. Marca-se uma era, que é esta era, e se você conhece alguma condição neste mundo que o homem possa experimentar e que não esteja descrita abertamente no Antigo Testamento, diga-me. Todo horror imaginável no mundo está naquele Antigo Testamento. Todo. Bem, genocídio. Falamos disso agora com Hitler tentando exterminar os judeus. Está tudo na Bíblia. Falamos disso, daquilo e daquilo outro como algo novo. O Antigo Testamento registra abertamente cada crime, cada horror, cada violência da maneira mais detalhada. Você pensará: existem pessoas decentes no mundo? Estes são apenas estados. Eles não estão falando de indivíduos, eles estão falando de estados e descrevendo esses estados nos mínimos detalhes. E o Novo Testamento é a entrada para a nova era. Onde o indivíduo é tudo individual, não coletivo, é a unidade, é aquele que entra numa era completamente diferente. Tudo foi planejado. Leia o Novo Testamento, leia-o como se tivesse acontecido com uma pessoa, leia-o dessa maneira, como uma biografia. Mas saiba que ele está apenas registrando estados e que tudo se revelará em você. Mas tudo o que está dito ali, você experimentará e então, e somente então, você saberá quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é Deus Pai. Como lhes dissemos na segunda-feira passada. Na sexta-feira passada, com licença. Ele fez essa declaração maravilhosa, expressa em um pequeno poema chamado Um Menino Perdido. Bem, como vocês podem ver, é um belo poema de apenas 6 versos, mas que revelação!
Para aqueles que não estavam presentes, foi isso que ele disse. Nada ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro dessa forma, nem é possível ao pensamento conhecer algo maior do que si mesmo. E, Padre, como posso amar o Senhor ou qualquer um dos meus irmãos mais do que ele? Bem, quando o padre ouviu isso, agarrou o menino pelos cabelos e gritou com o fervor trêmulo de um sacerdote: Que demônio temos aqui? E então queimou o menino, como já havia queimado outros antes. Bem, o menino representa todos nós neste mundo. Chegamos a essas conclusões com base na experiência interior quando concluímos que não podemos transcender o ser pensante. É impossível para mim conhecer algo maior do que eu mesmo. Bem, se Deus, o Criador que criou todo o vasto universo, quer que eu o ame e o conheça, ele precisa se tornar eu, pois não posso descobrir nada além de mim mesmo. Então, Deus se torna como eu sou para que eu possa ser como ele é. Se ele não se tornasse como eu sou, eu ficaria de fora, porque jamais poderia conhecer a Deus. Eu não poderia, na eternidade, conhecer algo maior do que eu, pois sou um ser pensante, como um ser pensante, e se é impossível para o pensamento conhecer algo maior do que si mesmo, então, que ele se torne eu. E ele se tornou. Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Antes de se tornar homem, ele era Deus Pai, portanto, se ele se torna eu, um dia eu devo descobrir que sou Deus Pai. Se ele é um pai, então há uma criança em algum lugar. E assim, você descobre quem você é. Até aquele momento, você não o conhecia. De repente, você o encontra e ele o chama de pai, e não há incerteza alguma quanto a esse relacionamento. Portanto, somente o Filho pode revelar o Pai. Mateus 11 versículo 27. De nenhuma outra forma o homem poderia saber que é Deus Pai, a menos que o Filho unigênito de Deus o chame de Pai. Esse Filho é personificado nas Escrituras como eternidade e contém em si tudo. Ora, este é o Filho que fará toda a vontade do Pai. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Ele não se rebelará, fará a vontade do Pai. O filho de Jessé. Bem, Jessé significa eu sou. Esse é o nome de Deus para sempre. Seu nome é eu sou por todas as gerações, para sempre. Êxodo 3 versículo 14, e esse é o pai de Davi. Encontrei em Davi, filho do eu sou, a mim mesmo, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, aqui, colocamos isso nesta peça já finalizada, e ele interpreta todos os papéis. Você lê a história de Davi e pensa: se este é o honrado Davi, o grande rei de Israel, que patife! Ele envia o marido para a batalha sabendo que ele será morto para poder ficar com a esposa, depois, simplesmente dança nu diante da arca, depois, faz tudo o que você acha que um homem de tamanha nobreza não faria. Mas aqui está Davi, um homem que vivenciará todos os papéis, interpretará todos os papéis e ainda permanecerá fiel ao seu pai, a quem ele sabe ser Deus. No fim, ele revelará a todos neste mundo como Deus Pai. Esse mesmo Davi, não outro Davi, pois só existe um filho. E ele levará cada pessoa deste mundo. Há uma senhora, que não está aqui esta noite, e não aparece desde a nossa última noite, em 15 de dezembro, mas naquela noite, voltei para desejar a alguns um Feliz Natal e disse que nos encontraríamos durante o ano. Desejei-lhe um Feliz Natal e ela me disse: Neville, quero lhe contar que tive as 3 primeiras experiências. Eu disse: Você teve as 3 primeiras experiências e só agora fico sabendo? E você nem me contou a melhor? Bem, ela disse: Estou envergonhada. Eu disse: Por que você deveria estar envergonhada? Você deveria estar gritando aos 4 ventos essa coisa gloriosa que aconteceu com você. Ela disse: Agora estou aguardando ansiosamente a 4ª, que é a descida da pomba. Então, perguntei a ela se ela escreveria para me contar. Bem, até agora ela não escreveu, mas já faz um mês.
Ela me conta que teve as 3 experiências descritas desta plataforma, a ressurreição e o nascimento do alto, a descoberta da paternidade em si mesma e ela é uma dama, e então o rompimento da cortina do seu próprio corpo de cima a baixo e a ascensão em forma serpentina ao céu, aguardando agora apenas a descida da pomba. E eu não tenho a carta. Mas posso te contar, porque ela me contou aqui na noite em que fechamos, no dia 15 de dezembro. Então, eu não quero pressioná-la, mas gostaria que ela simplesmente colocasse isso por escrito para que eu tivesse algum registro dela, porque estou apenas repetindo agora o que ela me disse em palavras. Mas meu amigo Bob e meu amigo Benny, eles escreveram, eu tenho esses documentos em casa, e estão registrados com a própria caligrafia deles. Eu gostaria que ela fizesse o mesmo. E ela é professora, aliás, professora do ensino fundamental, ex-professora, mas mesmo assim ela não pode dizer que não sabe escrever. Digo-vos esta noite, sonhais nobremente, com o sonho mais glorioso do mundo. Pode parecer um sonho impossível, mas convidais-vos a convidá-lo. Como o convidais? Sentindo-vos plenamente imersos na situação do desejo realizado. Como seria a sensação se fosse verdade? Ao sentirem-se plenamente imersos nela, mergulhem nela e vistam-na como se fosse uma roupa, de modo que pareça normal, pareça natural. Quando ela assumir todas as nuances da realidade, toda a vivacidade sensorial, vós a tereis, estareis a vesti-la. Então, de uma forma que ninguém conhece, ela subitamente aparecerá no vosso mundo. Esta súbita aparição é apenas, eu diria, a erupção de algo contínuo, pois foi iniciada quando a vestistes, e então a súbita aparição é simplesmente uma continuidade oculta a vir à tona. Se tiverdes isto em mente e refletirdes sobre isto, vereis que alguém recebe o crédito por isto, aquilo e aquilo outro, pois tudo já aconteceu antes. O pensamento mais original do mundo é plágio divino. Já está tudo feito. Então, quando você entra num certo estado de espírito, fica surpreso com as ideias que surgem enquanto você está nesse estado. Se você quer ser reconhecido neste mundo, sinta que já é reconhecido. Você ficará surpreso com a forma como as coisas se reorganizam no seu mundo, e então, se você realmente quer a publicidade superficial do mundo, você a conseguirá. Pode não ser muito lisonjeira, mas você a conseguirá se quiser ser reconhecido. Mas, seja o que for que você deseje, assuma que já o tem. Como diz a Escritura: tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será. Marcos 11 versículo 24. Não deixe ninguém te desviar do caminho. Siga em frente com a obra do seu Pai e faça a sua vontade, simplesmente vivendo com a sensação de um desejo realizado. Agora tente você. Posso lhe dizer, não vai falhar. Não pode falhar. É simplesmente um princípio, mas nós somos a força operante. Não opera sozinho, nós temos que fazer. Posso lhe dizer, de agora até o fim dos tempos, que você pode ir dormir noite após noite ainda no mesmo estado e nunca mudar de estado. Os estados são permanentes, você precisa sair do estado. E sabe, já tive momentos em que, discutindo algum assunto irrelevante, uma senhora veio à minha casa para discutir um problema e acabamos falando de algo completamente diferente, em um nível mais elevado. Ela tinha um problema de estômago. Não conseguia comer certos alimentos porque lhe faziam mal, e já tinha consultado vários médicos. Eu a tirei desse estado e estávamos discutindo algo totalmente diferente, e então eu disse: vamos entrar em silêncio. E assim fizemos, entramos em silêncio para tratar de um assunto completamente diferente. Ela morava em Staten Island, caso você não conheça Nova York, Staten Island fica do outro lado do rio, e há um barco que faz a travessia, uma balsa que leva uns bons 30 minutos, e foi até lá. Há uma forte presença de descendentes de alemães em Staten Island. Então, quando desembarcou, estava com fome e, sem pensar no estômago ou no que não podia comer, foi a um restaurante alemão e comeu todo o repolho, todas as salsichas e tudo o que havia no mundo. Só se deu conta do que tinha feito horas depois, quando já não sentia mais nenhum mal-estar. Ora, eu não sou médico, não lhe dei nenhum comprimido, não fiz nada em relação ao estômago dela. O que eu sei?
Não saberia dizer como é. Mas aqui, ao desviar a mente dela de um estado e se concentrar em outro, ela se libertou do estado que causava problemas estomacais. Você pode se libertar de qualquer estado, o estado da pobreza, o estado que tem qualquer coisa, e transitar de um estado para outro. Quando você entra em um estado, posso lhe dizer, ele parecerá ser a única substância, a única realidade. Este quarto é mais real agora do que a sua casa. Sua casa é uma sombra quando você pensa nela. Ela não tem a substância que este lugar tem agora, porque você está neste estado. Então, se eu não estou em um estado, se eu não estou imerso nele, parece uma mera possibilidade, mas quando eu entro no estado, ele é a única realidade. Então Blake disse: se o espectador pudesse apenas entrar nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem flamejante de sua própria e maravilhosa imaginação, se ele pudesse fazer de uma dessas imagens uma amiga e companheira, então ele ressurgiria da sepultura, então ele encontraria o Senhor nos ares, e então ele seria feliz. Você ressurgiria desta sepultura. Estou enterrado neste estado agora. Saio de um estado para outro e para outro. Então, se eu posso ser o homem que quero ser, sou estúpido por não fazê-lo. Mas algumas pessoas preferem permanecer em um estado que não gostam, argumentando e tentando convencer você de que é estúpido acreditar no que você ensina. Bem, se elas tentarem e isso se provar eficaz, o que importa o que a razão me diz? Mas depois de experimentarem, podem voltar atrás. A Bíblia nos conta essa história, que ele retorna ao seu vômito como o cachorro. Ou a mulher de Ló, que olha para trás e retorna a um estado anterior. Esses são apenas estados, não pessoas, não indivíduos. Tudo na Bíblia é um estado. Quando falamos de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, esses são estados, e o indivíduo é simplesmente um representante desse estado eterno. Então você entra em um estado, mas você, o indivíduo, é imortal, você é eterno. Você desceu a este mundo de morte e teve a experiência de passar por estados. Ninguém morre, nenhuma pessoa neste mundo morre de verdade. Como ele expressou de forma tão bela e singular, disse: o carvalho é cortado pelo machado e o cordeiro é abatido pela faca, mas sua forma eterna permanece para sempre e se renova por meio dessa contemplação ardente. Então, você cai agora, neste exato momento, e é restaurado à vida. Você não sabe nada sobre a passagem. 99% dos que a atravessam desconhecem completamente o que aconteceu. Aqueles que observam sua passagem pensam que morreram. Eles não estão mortos e ficam extremamente felizes com o que descobrem ser os mesmos de antes, só que novos e jovens, sem que lhes falte nada. Sem necessidade de qualquer ajuda neste mundo. E eles nem sequer reconhecem a mudança, assim como você não a reconhece quando dorme. Se você se desse conta de que está sonhando, acordaria. O homem não acorda porque não sabe que está sonhando. Então ele atravessa o portal e chamamos isso de morte. Ele não sabe que o sonho continua e o considera como certo, assim como nós o consideramos como certo em um sonho. No instante em que você se dá conta, em um sonho, de que está sonhando, você tende a acordar. A única maneira de você não acordar, posso lhe dizer, é uma experiência muito interessante. Se você se pegar sonhando, prolongue o sonho e tente encontrar um objeto sólido e permanente. Não segure um animal, por mais manso que seja, mas pegue algo fixo. Eu não pegaria uma cadeira, pegaria um poste, uma escada, algo fixo, e o seguraria. No seu sonho, você pode segurá-lo. Agora acorde. Acorde sem soltar e você acordará no seu sonho. O mundo é tão real quanto isso, tão real quanto isso. Mas segure um objeto fixo e então se force a acordar, mas não solte o objeto, então você acordará dentro do seu sonho. Posso lhe dizer, é a experiência mais interessante e não entre em pânico. Você voltará. Já fui excluído, muitas vezes, e retornei a este corpo catalético. Fui tão completamente excluído destes mundos que isto que deixei numa cama, numa cadeira ou num sofá fica catalético quando volto. Não consigo movê-lo por um tempo, talvez 20,
25 segundos, e então, de repente, consigo animá-lo novamente. Se eu não voltasse, eles o dissecariam para ver por que morri e chegariam a alguma conclusão. Mas se fossem honestos consigo mesmos, não encontrariam nenhuma razão física, eu simplesmente não voltei. Mas se você souber o que está fazendo, não entrará em pânico. Simplesmente encontrará um mundo exatamente como este, se tiver, eu diria, um mínimo de coragem, investigará. É realmente um mundo exatamente como este. As pessoas são tão estúpidas e ambiciosas quanto aqui, e têm todas as paixões do mundo lá como aqui. Elas também querem ser reconhecidas na imprensa como as mais bem vestidas, melhores que a senhora Jones e melhores que a senhora fulana. Elas também têm o lado esquerdo e o lado direito da rua. É exatamente assim, e elas dormem tão profundamente lá quanto aqui. Mas, já que estamos aqui, por que não jogar com sabedoria? Acho que todos concordarão que é mais fácil viver com riqueza do que com pobreza, é mais fácil. Você não fica mais sábio por isso, posso lhe dizer, mas acho mais fácil ter algo do que não ter nada. Não tenho desejo por uma infinidade de coisas, mas é mais fácil. Bem, se é mais fácil, então aproveite. Se está ao seu alcance simplesmente assumindo a sensação de um desejo realizado, então, o que há de errado em assumir a sensação de um desejo realizado? Nenhum poder na Terra pode impedi-lo de fazer isso. Registramos no Jornal da Manhã todas as coisas que acontecem, mas eles não registram o que as causou. Quem sabe quem está sonhando com o que aconteceu hoje? Quem sabe? Aqui está uma história simples. Você deve ter ouvido ou visto na TV. Eu vi a corrida. Era o Kentucky Derby, 2 anos atrás, e Willie Schumacher estava montando o cavalo. Não me lembro do nome do cavalo. Achei que fosse Swaps, mas me disseram que não era. Seja lá o que for, não me lembro do nome exato, mas me lembro do jockey. E esta é a história. O dono do cavalo teve um sonho na noite anterior à corrida. Era o Kentucky Derby, a primeira das 3 provas da Tríplice Coroa. Ele sonhou que Schumacher calculou mal a linha de chegada e se levantou na sela para aliviar o cavalo. Quando se passa a linha de chegada, sempre se levanta na sela e alivia o cavalo para que ele pare, pouco antes de virar. Ele calculou mal a linha de chegada e se levantou. Bem, depois que percebeu o erro, não conseguiu dar energia suficiente ao cavalo e, naturalmente, perdeu a corrida. Mas estava ganhando por vários metros. E era o favorito, o melhor cavalo. Naturalmente, o comissário suspendeu por algumas semanas ou um mês, porque foi um golpe terrível para todos que apostaram no cavalo, além dos milhões que assistiam pela TV naquele dia. Eu era um dos milhões que assistiam. Eu mal podia acreditar no que via, pois ali estava Schumacher, um jockey verdadeiramente excepcional, sempre à frente dos demais no final do ano. E agora, quem controlou esse comportamento? O homem contou a ele antes da corrida o que havia sonhado na noite anterior. Ele contou, e Schumacher ouviu atentamente, mas no momento do ocorrido, ele não podia fazer nada a respeito. Ele não podia fazer nada a respeito, então, quem fez isso? Nós arcamos com as consequências e ele perdeu renda pelas próximas 2 semanas ou algumas semanas. Não me lembro quantos dias de folga lhe deram. Agora, o dono, Ralph Love, teve o sonho. Ele saiu do estado de transe ou estava tão preocupado com aquele estado que permaneceu nele? Mas esse é um fato comprovado. Então, registramos o fato e o homem que estava representando o papel foi condenado e recebeu sua sentença, que representou uma perda financeira para ele. Mas quem é a causa do ato? Schumacher não teve o sonho, o dono do cavalo teve o sonho. Bem, eu não preciso ter um sonho à noite. Posso sonhar durante o dia, ter um devaneio, e influenciar o comportamento dos outros, porque tudo está contido em mim. Tudo o que vejo, embora pareça estar fora, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Então, se tudo está contido em mim, não preciso da permissão deles para sonhar e usá-los para externalizar o sonho. Ele usou o cavalo, usou o jockey,
usou todos para externalizar o sonho. Então, ele caiu nisso certamente sem saber. Mas ele se lembrou do estado e não conseguiu sair dele. E todas as suas explicações e tentativas de convencer o jockey não ajudaram, ele ainda perdeu o sonho da mesma maneira que o viu. Bem, você pode sentar-se e sonhar acordado com o sonho mais glorioso e se colocar dentro dele, porque é muito sombrio se você não estiver imerso nele. Mas ele se torna a única realidade, a única substância, se você entrar nele. Então ele enfatiza muito isso, se o espectador entra ele coloca em letras maiúsculas. Quando Blake quer chamar sua atenção para a importância de uma palavra em uma frase, ele a escreve com inicial maiúscula. Normalmente você não usaria maiúscula ao escrever uma frase dessa natureza, mas ele usou maiúscula em entrarem nesta declaração em visões do juízo final, convocando aqueles que desejam mudar um estado a entrar em o estado que desejam. Mas se você não se concentra nele, parece uma mera possibilidade e não é real porque você não está nele. Então, aqui, eu convido a todos a viverem a resposta agora, com a confiança de que, de uma maneira desconhecida e imperceptível para vocês, ela está se movendo invisivelmente, de repente, e romperá e se tornará um fato objetivo para confirmar a verdade do que vocês fizeram. Que vocês ousaram aceitar o desafio das Escrituras. Tudo o que desejarem, creiam que já o receberam, e assim será. Bem, isso é um desafio. Acho que todos nós somos corajosos o suficiente para aceitá-lo. Então, se eu ousar crer que tenho o que a razão nega, o que meus sentidos negam, e persistir nessa suposição, isso se concretizará. Sim. Então, tentem. Tentem e vejam. Enquanto isso, mantenham seus sonhos, pois seu Pai, no íntimo de sua alma, fala com vocês todas as noites por meio dos sonhos, todas as noites, e se revela em visões. Portanto, compartilhem comigo seus sonhos e suas visões para que eu, por minha vez, possa compartilhá-los com aqueles que estão aqui presentes e encorajar a fé de todos. Assim como esta senhora me contou essas duas experiências. Acho isso maravilhoso e, por isso, peço à mãe dela que, por favor, lhe diga esta noite que incorrente não significa necessariamente dívida. Ela não contraiu dívida alguma nem desagradou ninguém, mas agora, por providência divina, chegou a esta oportunidade. Ela pode agora se tornar o meio pelo qual ela é o canal através do qual essa corrente fluirá interiormente. E esse canal é o próprio Deus. Ela trará à tona. Oh, como ela trará à tona visões! Ela disse em um desses relatos. Levantei cedo de manhã, coloquei meu filhinho no berço, limpei-o, coloquei-o lá, e eu estava tão viva, tão alerta, e ainda era cedo. De repente, comecei a sentir. Nossa, já é tarde, deve ser noite, bem tarde da noite. Ainda não eram 11 horas, e de repente senti a escuridão, e me joguei na cama, acreditando que já era noite mesmo. De repente, ouvi um chacoalharzinho, era minha filha, já acorda, mamãe, acorda, mamãe. Ainda não eram 11 horas e eu achava que já estava escuro, bem no meio da noite. O quarto parecia escuro, e então, quando tive essa experiência, não havia nada além de luz. Eu podia sentir algo se movendo, ela usou essas palavras, eu senti algo se movendo no meu crânio, bem atrás da minha testa, como um pensamento que havia tomado forma. Assim como um pensamento se movendo como se tivesse forma, eu realmente conseguia sentir o movimento na minha cabeça, bem atrás da minha testa. Bem, ela começou bem e espero grandes coisas dela. Então, ela pode assustar os outros. Ela pode assustar o marido e a mãe. Mas Blake também a assustava. A senhora Blake disse dele, ela sempre o chamava de Sr. Blake, e quando este o entrevistou, ela disse: Sr. Blake, o senhor sabe que a primeira vez que viu Deus, o senhor tinha 4 anos de idade. Veja bem, ela nunca tinha lido ou escrito até conhecer Blake, e ele a ensinou a ler e escrever. O senhor tinha 4 anos quando Deus colocou o rosto na janela e o senhor gritou. Então ela disse a este homem: Bem, eu não vejo muito o Sr. Blake, ele passa muito tempo no paraíso. E então, o homem era e eles pensaram que ele era louco.
Mas ele não era louco. Como alguém poderia escrever aqueles poemas e ser louco? Como alguém poderia desenhar aquelas pinturas e ser louco? Mas isso agradou a alguns, porque não coincidia com a concepção que tinham do que se deveria pensar, que ele era louco. Isso entrava em conflito com a mente racional. E você capta a beleza de Blake e tenta duplicá-la. Quando alguém critica o Evangelho ou o Antigo Testamento, e você pede para a pessoa que critica escrever um versículo parecido, só tente. Você acha que é culto e sabe como expressar o pensamento em palavras? Bem, tente escrever o Salmo 23. Dedique um ano inteiro a isso. Tente escrever qualquer um dos 150 salmos, se você se acha tão inteligente. Escreva o Evangelho de João, apenas os 4 primeiros versículos, e me diga. Volte depois de um ano inteiro. Então eu lhes digo, aqui está um esplêndido monumento a esta imagem eterna de Deus como uma peça teatral. Tudo é uma peça teatral. Mas tudo surgirá da peça, e quando ele surgir, saibam quem ele é. Ele é Deus quem a concebeu, ele é Deus Pai. E todos retornam ao único Deus, todos, pois nós somos os deuses que desceram. A palavra em hebraico é um termo plural, Elohim. Portanto, são necessários todos os deuses para formar o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Assim, são necessários todos os deuses, cada criança nascida de mulher ao longo dos séculos, para formar o Senhor. E você é o Senhor, sem perder a identidade de ser um Deus, porque você participa da totalidade. Esta noite, aceite o desafio das Escrituras e imagine a sensação de ter seu desejo realizado, não apenas por você, mas também por outra pessoa. Ao fazer isso por outra pessoa, você está fazendo por si mesmo, porque, na verdade, não existe outro. O vasto mundo é você mesmo, projetado para fora. Agora, vamos entrar no silêncio. Então, aqui, eu convido a todos a viverem a resposta agora, com a confiança de que, de uma maneira desconhecida e imperceptível para vocês, ela está se movendo invisivelmente, de repente, e romperá e se tornará um fato objetivo para confirmar a verdade do que vocês fizeram. Que vocês ousaram aceitar o desafio das Escrituras. Tudo o que desejarem, creiam que já o receberam, e assim será. Bem, isso é um desafio. Acho que todos nós somos corajosos o suficiente para aceitá-lo. Então, se eu ousar crer que tenho o que a razão nega, o que meus sentidos negam, e persistir nessa suposição, isso se concretizará. Sim. Então, tentem. Tentem e vejam. Enquanto isso, mantenham seus sonhos, pois seu Pai, no íntimo de sua alma, fala com vocês todas as noites por meio dos sonhos, todas as noites, e se revela em visões. Portanto, compartilhem comigo seus sonhos e suas visões para que eu, por minha vez, possa compartilhá-los com aqueles que estão aqui presentes e encorajar a fé de todos. Assim como esta senhora me contou essas 2 experiências. Acho isso maravilhoso e, por isso, peço à mãe dela que, por favor, lhe diga esta noite que incorrente não significa necessariamente dívida. Ela não contraiu dívida alguma nem desagradou ninguém, mas agora, por providência divina, chegou a esta oportunidade. Ela pode agora se tornar o meio pelo qual ela é o canal através do qual essa corrente fluirá interiormente. E esse canal é o próprio Deus. Ela trará à tona. Oh, como ela trará à tona visões! Ela disse em um desses relatos. Levantei cedo de manhã, coloquei meu filhinho no berço, limpei-o, coloquei-o lá, e eu estava tão viva, tão alerta, e ainda era cedo. De repente, comecei a sentir. Nossa, já é tarde, deve ser noite, bem tarde da noite. Ainda não eram 11 horas, e de repente senti a escuridão, e me joguei na cama, acreditando que já era noite mesmo. De repente, ouvi um chacoalharzinho, era minha filha. Acorda, mamãe, acorda, mamãe. Ainda não eram 11 horas e eu achava que já estava escuro, bem no meio da noite. O quarto parecia escuro, e então, quando tive essa experiência, não havia nada além de luz.
Eu podia sentir algo se movendo. Ela usou essas palavras. Eu senti algo se movendo no meu crânio, bem atrás da minha testa, como um pensamento que havia tomado forma. Assim como um pensamento se movendo como se tivesse forma, eu realmente conseguia sentir o movimento na minha cabeça, bem atrás da minha testa. Bem, ela começou bem e espero grandes coisas dela. Então, ela pode assustar os outros. Ela pode assustar o marido e a mãe. Mas Blake também a assustava. A senhora Blake disse dele, ela sempre o chamava de Sr. Blake, e quando este o entrevistou, ela disse: Sr. Blake, o senhor sabe que a primeira vez que viu Deus, o senhor tinha 4 anos de idade. Veja bem, ela nunca tinha lido ou escrito até conhecer Blake, e ele a ensinou a ler e escrever. O senhor tinha 4 anos quando Deus colocou o rosto na janela e o senhor gritou. Então ela disse a este homem: Bem, eu não vejo muito o Sr. Blake, ele passa muito tempo no paraíso. E então, o homem era. E eles pensaram que ele era louco. Mas ele não era louco. Como alguém poderia escrever aqueles poemas e ser louco? Como alguém poderia desenhar aquelas pinturas e ser louco? Mas isso agradou a alguns, porque não coincidia com a concepção que tinham do que se deveria pensar, que ele era louco. Isso entrava em conflito com a mente racional. E você capta a beleza de Blake e tenta duplicá-la. Quando alguém critica o Evangelho ou o Antigo Testamento, e você pede para a pessoa que critica escrever um versículo parecido, só tente. Você acha que é culto e sabe como expressar o pensamento em palavras? Bem, tente escrever o Salmo 23. Dedique um ano inteiro a isso. Tente escrever qualquer um dos 150 salmos, se você se acha tão inteligente. Escreva o Evangelho de João, apenas os 4 primeiros versículos. E me diga. Volte depois de um ano inteiro. Então eu lhes digo, aqui está um esplêndido monumento a esta imagem eterna de Deus como uma peça teatral. Tudo é uma peça teatral. Mas tudo surgirá da peça, e quando ele surgir, saibam quem ele é. Ele é Deus quem a concebeu, ele é Deus Pai. E todos retornam ao único Deus, todos, pois nós somos os deuses que desceram. A palavra em hebraico é um termo plural, Elohim. Portanto, são necessários todos os deuses para formar o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Assim, são necessários todos os deuses, cada criança nascida de mulher ao longo dos séculos, para formar o Senhor. E você é o Senhor, sem perder a identidade de ser um Deus, porque você participa da totalidade. Esta noite, aceite o desafio das Escrituras e imagine a sensação de ter seu desejo realizado, não apenas por você, mas também por outra pessoa. Ao fazer isso por outra pessoa, você está fazendo por si mesmo, porque, na verdade, não existe outro. O vasto mundo é você mesmo, projetado para fora. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom. Alguma pergunta, por favor? Sim, Ina. Pergunta: o que significa a carruagem de fogo? Resposta: bem, acho que usar a palavra ardente é a maneira perfeita de expressar isso. Você fica tão absorto que se torna totalmente concentrado, nada o distrai. Podem gritar ao seu redor e você não estará ouvindo nada quando estiver completamente absorto. Isso é uma carruagem de fogo. Lembra a história de Eliseu subindo em uma carruagem de fogo? Absorção total. Mais alguma pergunta? Bem, se não houver nenhuma, até a próxima, que será na sexta-feira. Obrigada.